Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Valdec Carneiro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão ordinária, que iniciada às 16 horas e 57 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valdec Carneiro e Carlos Osório. Senhor presidente, eu quero fazer essa questão de ordem no início da sessão, que me parece muito importante. Eu me lembro que fiz uma questão de ordem neste plenário há algum tempo sobre a morte do reitor Luiz Carlos Cancellier, da Universidade Federal de Santa Catarina, injustamente acusado sobre um processo que sequer dizia respeito ao seu período de gestão. Foram várias as pressões exercidas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal em Santa Catarina naquela ocasião. Ele foi impedido de pôr os pés na sua própria universidade, foi preso, submetido a exame de corpo de delito ao ingressar no sistema prisional, sem nenhuma acusação formal, e esse professor se suicidou. Então, esse estado penal de exceção assassinou o reitor Luiz Carlos Cancellier. De novo, um outro episódio semelhante ameaça se materializar agora no estado do Rio de Janeiro. Quero aqui me referir à professora Malvina Tuttmann. Professora Malvina Tuttmann, que foi reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, presidiu o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é membro do Conselho Nacional de Educação e preside atualmente o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e tem excelente interlocução com a Comissão de Educação desta Casa. Para concluir, por favor. Mas é importante, senhor presidente, o Ministério da Educação reabriu, estranhamente, um processo administrativo disciplinar que já tinha aberto no passado para investigar a professora Malvina e foi arquivado, que os agentes, os investigadores desse processo concluíram que não havia nada que pesasse contra a professora Malvina e agora o Ministério da Educação reabre, 6 anos depois, um processo que ele mesmo tinha arquivado. E é bom lembrar que a professora Malvina Tuttmann é uma conselheira muito crítica das políticas do MEC, da reforma do ensino médio, da forma como o MEC tem encaminhado a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Tem várias entidades do campo educacional brasileiro, CNTE, CONTE, FETER, JAMPED, ANFOP, Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Fórum Nacional Popular de Educação, que estão expressando cartas de solidariedade a esta perseguição que, de novo, o estado de exceção instalado no Brasil se faz contra a Universidade Brasileira, contra uma ex-reitora. Por isso eu quero aqui manifestar a minha absoluta solidariedade. Eu sei que falo em nome, se não de toda, mas da maioria da Comissão de Educação desta Casa, a nossa palavra de solidariedade a esta professora, pesquisadora, fez o doutorado conosco na UF, um dos maiores quadros da educação brasileira contemporânea aqui do Rio de Janeiro. Então, toda a nossa solidariedade e a nossa denúncia contra a perseguição covarde, politiqueira, que se pratica por parte do Ministério da Educação contra a professora Malvina Tuttmann. Eu queria fazer esse registro aqui no início da sessão, que já tivemos a morte do reitor Cancellier em Santa Catarina. Não queremos que morra ninguém, não queremos que ninguém sucumba a essa pressão absurda do Estado penal de exceção no Brasil. Senhor Deputado presidente. Carlos Osório. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar essa questão de ordem para fazer um registro. Essa casa, em boa hora, criou a Frente Parlamentar de Defesa e Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Como é de ciência de todos, tivemos um grande acidente aqui no Rio de Janeiro com o incêndio do Museu Nacional. E nós, ontem, os membros fundadores dessa frente parlamentar, estão todos aqui no plenário, eu, deputado Valdec Carneiro, deputado Carlos Mink, deputado Dionísio Lins, requeremos a Vossa Excelência a criação de uma comissão de representação destinada a acompanhar as investigações sobre as causas do incêndio do Museu Nacional. Sabemos que é uma entidade federal ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, porém é um patrimônio desse Estado, e fizemos, com a assinatura de 30 deputados, esse requerimento
e solicitamos o provimento da mesa diretora para que se possa criar a comissão de representação destinada a apurar e acompanhar a investigação sobre as causas do incêndio do Museu Nacional. Esse requerimento que gostaria de fazer a Vossa Excelência já está na mesa diretora e acho muito importante que a nossa Frente Parlamentar de Proteção e Defesa ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural possa acompanhar, em representação da população fluminense, o desdobramento desse tema, que é um tema prioritário, que chocou e enlutou a todos que amam a cultura e cultuam a memória do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Deputado Dr. Giulianelli, por gentileza. Eu quero colocar aqui o meu perfeito apoio à fala do deputado Valdec Carneiro em defesa da professora Malvina, presidente do Conselho Estadual de Educação. Nós, da Comissão de Educação, tivemos a oportunidade de várias vezes contar com a professora Malvina nas lutas pela educação do Estado do Rio de Janeiro. E agora, quando o deputado Valdec traz aqui essa fala em defesa, é nossa obrigação, entendo eu, de prestar a solidariedade e deixar claro o nosso perfeito, inteiro apoio à professora Malvina e a toda a educação do Estado do Rio de Janeiro, que ela representa brilhantemente no Conselho Estadual que ela preside. Então é importante que essa casa aqui se manifeste com veemência sobre essa situação e não deixar para chorar depois do leite derramado, que são poucas pessoas no Estado do Rio de Janeiro, no Executivo, que tratam a educação como ela tem que ser tratada, quer dizer, como a professora Malvina trata a educação pública do nosso Estado. Pela ordem, senhor presidente, serei breve. Olha só, Serei muito breve. todos os deputados atrás cobrando o tempo de fala. Eu vou já abrir, aí a partir de amanhã a gente não vai dar mais pela ordem, vamos voltar à pauta e em seguida vamos dar pela ordem. Então vou fazer nenhum. 10 Deputado segundos. Carlos Min. Me solidarizar com o que falou o deputado Valdec sobre a professora Malvina, também o deputado Giulianelli, eu a conheço, é uma pessoa íntegra, boa e está sendo vítima de uma perseguição, como tantos outros foram. É apenas isso, presidente, para não alongar, mas não podia deixar de falar como professor também do FRJ e como uma pessoa que conhece, preza e atesta a integridade dessa brilhante educadora. Brevemente, senhor presidente, é exatamente no sentido, sou membro da Comissão de Educação, queria aqui ratificar esse apoio, essa solidariedade à Comissão de Educação. A professora Malvina é exatamente o que foi dito pelo deputado Valdec e os deputados que me antecederam. Precisamos muito valorizar os quadros que são competentes e hoje, mais do que nunca, se colocam à disposição de lutar por uma educação de qualidade. A professora Malvina tem todo o nosso apoio. Anuncio. Projeto de Lei 2735/2014, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Redação final assim emendada. Que institui o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a autógrafo. Para declarar. Declarar a autora, a deputada enfermeira Rejane. Então, senhor presidente, é um PL que, no meu entendimento, é um PL muito importante, porque eu vou até falar uma experiência que eu tenho de uma paciente dentro do Cardoso Fontes. Ela foi internada desde bebezinha, né? Desde bebezinha, essa menina está lá na UTI do Cardoso Fontes, até hoje. Já tem mais de 13 anos. E infelizmente, essa criança, ela não tem oportunidade de estudar, ela está desamparada pelo serviço público. E, igual a ela, senhor presidente, tem várias crianças, vários jovens, vários idosos, várias pessoas abandonadas dentro dos hospitais. Nós ampliamos o projeto para colocar como pessoas com, acho que foi deficiência, né? Eu não tenho certeza, vou pegar ali. E colocamos também o deputado Márcio Pacheco como coautor do projeto. Eu acho que é importante, eu acho que nós temos que exigir, porque todos
todos, independente da sua condição física, mental, são cidadãos do nosso Estado e merecem o direito de estudar, né? Então, é um projeto que facilita o convênio, que facilita a oportunidade das pessoas terem conhecimento. Então, eu agradeço à Casa, agradeço aos deputados e já comunico a toda a sociedade que nós vamos lutar para que essa lei seja primeiro aprovado pelo governador, mas depois realmente seja implementado no nosso Estado. Obrigado. Anuncio. Somente fazer uma consulta. Deputado enfermeira Rejane, com desprendimento, Sim. resolveu compartilhar a autoria do projeto com o deputado Márcio Pacheco, por quem tenho o mais profundo respeito. Te manda republicar, é isso? Não, o projeto é de 2014, eu não sei se pode um parlamentar. Se estivesse na casa, ele estava presente. Ele estava presente. Estava, ele era deputado. Anuncio o projeto de lei 3139 de 2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Redação final assim emendada. Dispõe sobre o pagamento de contas vencidas em qualquer banco. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovados, em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovados, vai ao autógrafo. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 4259 de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, que dá o nome de Engenheiro José Chacon de Assis ao Parque Estadual da Serra de Tiririca, no município de Niterói, pendendo de parecer das comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Paulo Ramos deseja dar o nome do saudoso engenheiro José Chacon de Assis ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói. Que essa casa, quando o deputado Waldeck aqui ainda não estava, teve o trabalho de delimitá-lo depois de intensa discussão. O deputado Paulo Ramos quer fazer essa homenagem póstuma, totalmente merecida. Parecer da CCJ é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, é claro que o projeto é constitucional, não há dúvida. Eu sou autor da lei original que criou o parque e depois coautor de outras que ampliaram. Eu consultei as pessoas da área, elas todas conhecem o Chacon e gostam do Chacon, mas não gostariam de mudar o nome do parque. Então eu fiz uma emenda, depois eu vou falar para ver se há concordância ou não, uma emenda dando o nome do Chacon, que eu também conheci, todos nós conhecemos, uma excelente figura, né, presidiu o CREA, grande ambientalista, a sede do parque. Porque o Parque da Tiririca já consta em vários documentos, várias leis, é um acervo. Então, eu consultei, as pessoas que eu consultei estão mais preocupadas com a questão de garantir ampliação em torno da lagoa, que inclusive está na pauta esses dias, e esse sim é o grande problema, do que a questão do nome. O nome, sim, mas não para o parque, então a alternativa seria para a sede do parque se chamar José Chacon e o parque continuar se chamando Serra da Tiririca. Então esse é o parecer. Não, com os pareceres emitidos em discussão. Antes, porém, anunciar ao plenário que hoje é... Não, faltam assuntos ainda. Hoje é aniversário da deputada Cidinha Campos. Parabéns, deputada. Aleluia! Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Nogueira. Queria consultar o autor se houve concordância. Não houve, não. Não houve concordância. Foi até surpresa. Tá, não houve concordância com o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Eu vou dar, pelos assuntos municipais, o parecer favorável para que o projeto siga como original e o plenário decida. Não havendo...
Mas comissão em discussão, nosso amigo Paulo Ramos para discutir. Primeiro, senhor presidente, eu sempre acreditei que a deputada Cidinha Campos não faria mais aniversário. Que acredito que a deputada Cidinha Campos seja eterna. Então não precisa mais fazer aniversário. De qualquer maneira, como o registro publicamente foi alardeado, eu quero desejar à deputada Cidinha Campos todas as alegrias que a vida pode proporcionar. E toda a sorte também. Mas, senhor presidente, às vezes, há aqueles que se manifestam em nome de outrem, sem que seja possível aferir a veracidade daquilo que é afirmado. Eu já estava nesta casa quando da criação do Parque da Serra da Tiririca. E sei também, agora mesmo, no gabinete de Vossa Excelência, estava uma comissão do INEA preocupada com a delimitação do Parque da Tiririca, reivindicando a ampliação. Uma área cobiçada pela especulação imobiliária. Mas a área, ardilosamente, foi ampliada através de decreto. Quando aqueles que elaboraram o decreto, obviamente, assessorados que sempre foram, tinham ciência que a ampliação só poderia ocorrer por força da lei. Mas, não sei se por má fé ou por incompetência, a ampliação se deu por decreto. Os interessados, se apresentando como proprietários da área, os especuladores, foram ao Supremo Tribunal Federal. Não sei se nesse ínterim conseguiram, da Prefeitura de Niterói, licenças para a obra. Aliás, sugeri aos representantes do INEA, que estavam aqui hoje, que eles verificassem. Por que digo isto? A ação judicial chegou ao Supremo e o decreto foi considerado inconstitucional. Significa, na minha avaliação, a possibilidade, caso licenças tenham sido concedidas, dos especuladores imobiliários entenderem que as licenças concedidas antes da votação da lei, que está para entrar na pauta amanhã, que amplia o Parque da Tiririca, que as licenças concedidas já representam o que eu posso dizer, um direito adquirido. Fica, portanto, caso o que especulo daqui da tribuna seja veraz, é possível que estejamos diante de uma situação a ser verificada. Mas eu sei, já ouvi há muitos anos, a dúvida é o alimento da alma. Eu não sei quais as representações, quais as pessoas ligadas ao Parque da Tiririca, quais as pessoas, conforme invocado aqui
quando do parecer da Comissão do Meio Ambiente, quais as pessoas, ou associações ou representações, que entendem não ser justo homenagear José Chacon de Assis, dando o nome do Parque da Tiririca, fazendo essa homenagem póstuma. José Chacon de Assis, um ambientalista renomado, militante. Aliás, militou no Partido dos Trabalhadores com o deputado que trouxe aqui uma informação que eu considero duvidosa para não querer homenagear José Chacon de Assis. Diminuir a homenagem. Diminuir. Dar a sede do parque. Tão gentil. Tão gentil. José Chacon de Assis era um militante. Presidiu o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Ao contrário, quando tive a oportunidade de apresentar esta iniciativa, depois da publicação, o que houve foram muitas manifestações de regozijo. Muita gente, muitos ambientalistas, especialmente de Niterói, entendendo ser mais do que justa a homenagem. Que é bom para a defesa do meio ambiente dar ao Parque da Serra da Tiririca, que a serra vai continuar existindo. Serra da Tiririca. O parque é que vai ser denominado José Chacon de Assis. É uma forma, inclusive, de estimular, especialmente os jovens, conhecendo a trajetória de vida de Chacon de Assis, a que assumam a compreensão em relação ao chamado desenvolvimento sustentável. Porque a Serra da Tiririca, o parque, quando criado, ardilosamente não contemplou toda a área. Atendeu às exigências ou às reivindicações, concluir, por favor, deputado, ou aos pleitos da especulação imobiliária. Então, senhor presidente, eu não sei também se há assim, ontem aqui no plenário tivemos um embate muito agudo, não sei se é uma espécie de vingança, assim, uma reação mesquinha, porque o projeto está em votação única, sairemos daqui hoje concluindo a devida homenagem a José Chacon de Assis. De qualquer maneira, o plenário, tenho certeza absoluta, quando apreciar a matéria, vai fazer justiça. Quero agradecer, portanto, ao deputado Luiz Paulo Correia da Rocha pela CCJ, mas quero agradecer principalmente ao deputado Anderson Nogueira, que na comissão de mérito manifestou também igual reconhecimento. E lamento profundamente que o deputado Carlos Mink, autor da emenda, entenda que José Chacon de Assis não tem a dimensão, não está à altura de ter o seu nome consagrado, eternizado, numa região ou num município onde ele é tão reconhecido e tem merecido todas as homenagens. Vamos ter a oportunidade de apreciar em segunda votação esta matéria e tenho certeza mais absoluta que o plenário há de consagrar o nome de José Chacon de Assis na Serra da Tiririca. Para concluir, por favor. Chacon foi vítima, já há pouco tempo atrás. Chacon morreu atropelado em Brasília, surpreendentemente. E
deixou o nosso convívio, mas deixou também todos os exemplos. Muito obrigado. Para discutir, o nome do deputado Carlos Mink. Senhor presidente, senhores deputados, venho a essa tribuna discutir a questão do Parque da Tiririca e da proposta feita pelo deputado Paulo Ramos. Bom, em primeiro, o deputado Paulo Ramos naturalmente desconhece as questões ambientais. Nós criamos a maior parte dos parques aqui no estado por decreto. Foram criados por decreto o Parque da Costa do Sol, enfrentando a especulação imobiliária, em 6 municípios da região dos Lagos, o Parque da Pedra Selada, na região de Resende, Itatiaia, também enfrentando a especulação imobiliária, dezenas de outros parques. O Parque da Serra da Tiririca foi criado por lei nossa, em 1991. E depois ele foi ampliado por outros decretos, que não foram contestados. O decreto, por exemplo, que ampliou as ilhas, pai, mãe, menina, não foi contestado. O decreto que ampliou o parque na área de uma parte de um parque municipal que estava abandonado, Darcy Ribeiro, e várias outras. Nesse caso específico, houve uma contestação jurídica completamente imprópria, que perdeu em várias instâncias e ganhou numa liminar de um ministro que ainda está sob júdice. Na verdade, a tese que eles usaram para isso é que não se poderia ampliar por decreto o que foi criado por lei. É uma tese que, obviamente, não se sustenta, né? Se eu posso criar um parque por decreto, como não ampliá-lo por decreto? Era a mesma coisa que apenas dar o nome dele de Parque Tiririca 2 e não teria esse problema, porque eu estava criando um novo por decreto e não ampliando o anterior. Então, é um argumento muito fraco. Sabe-se como conseguiu a liminar de um ministro do STF depois de ter perdido no TJ e no STJ. Então, é uma matéria polêmica. Mas o certo é que nós temos uma lei de vários deputados, né? Vejo aqui o deputado Serafini, o deputado Valdec, o deputado Luiz Paulo, que está em pauta, inclusive, amanhã, e que tenta solucionar de vez essa questão. Então, isso em relação à questão do parque. Participamos de todos os abraços do Lagoa Viva, lá em Niterói, pela manutenção da área úmida em torno do parque, que realmente é o filé mignon da especulação imobiliária. Esclareço também que nenhum projeto foi autorizado nessa área. Bem, agora em relação à questão do nome do Chacon. Eu, como a maior parte dos deputados, sobretudo dos ambientalistas, privei da amizade do Chacon. Foi presidente do CREA, ambientalista de Niterói, participou de todos os movimentos. Fiz campanhas para ele, para a presidência do CREA, ele participou também de algumas campanhas minhas no passado. Então a questão não é essa. A questão é que nós fomos procurados por ambientalistas do movimento Lagoa Viva, questionando isso até pelo seguinte: o que a gente quer que tenha urgência é o projeto nosso para defender a área. Isso é que está deixando os ambientalistas de Niterói de cabelo em pé. Então esse projeto nosso se arrasta. Em bom momento, eu agradeço o deputado André Siciliano, que eu fiz um apelo emocionado aqui. O deputado André Siciliano cumpriu a parte dele e botou na pauta amanhã. Obrigado, deputado André Siciliano. E o projeto não é só meu, é de vários deputados que eu mencionei. Então, em relação ao nome, eu quero esclarecer o seguinte: tem várias formas de homenagear uma pessoa, né? Eu acho que o Chacon merece todas as homenagens. Eu acho que a sede do CREA deve ter o nome dele, por exemplo, né? A sede de uma entidade lá de Niterói, que é lá em Taquatiara, pode ter o nome dele. Eu sugeri a sede do parque, né? Mas isso é uma coisa que está completamente em aberto, né? Por exemplo, se quisesse botar Parque da Tiririca, barra José Chacon de Assis, mantendo o nome histórico e acrescentando o nome dele, eu também não veria problema. As pessoas que me procuraram, que são do movimento Lagoa Viva, né, menciono Alba, o Bideguém, vários outros, ficaram preocupados, primeiro com a mudança do nome, porque a gente está todo o movimento para ampliar o parque. A gente teria que até mudar o caput da nossa lei. A gente teria que ampliar
um parque que foi renomeado. Até esse ponto teria que ser modificado. Então, as pessoas, como o eixo é ampliar o parque e combater a especulação imobiliária, e esse projeto nosso não está em urgência, esse outro que muda o nome entrou em urgência e vai obrigar a modificar até a nomenclatura dos outros. Então, realmente a emenda que eu fiz a pedido do movimento Lagoa Viva não foi de forma nenhuma para menosprezar, ao contrário, como disse, sou amigo, companheiro, fiz campanhas para ele e para o CREA, né, participei de campanhas juntos, e realmente as pessoas... Poderia haver também uma consulta lá, eu vou dar uma parte ao deputado Valdec, que é da região, também amigo do Chacon e também defensor da Serra da Tiririca. Eu acho que poderia haver uma consulta, se as pessoas... Tem várias formas de homenagear. Nesse momento, que o eixo é a ampliação do parque, os ambientalistas acharam que não era um bom momento. Até se isso é aprovado, até a nossa lei teria que mudar o caput dela. Deputado Valdec. Deputado Carlos Mink, quero, topicamente, fazer uma parte que, na verdade, é uma ponderação. Primeiro, obviamente, falar que o engenheiro José Chacon, como todo mundo chamava, José Chacon de Assis, mas conhecido como Chacon, a sua morte, que nos assustou, nos consternou a todos, é uma das maiores perdas para a engenharia do Rio de Janeiro e do Brasil dos últimos tempos. Chacon é um grande quadro da engenharia nacional, um brasileiro, defendia um projeto de desenvolvimento soberano, além de suas preocupações com a sustentabilidade, que fizeram com que Vossa Excelência e Chacon estivessem sempre muito próximos. Portanto, não há certamente nenhuma ponderação, nenhum questionamento sobre a envergadura do nome do Chacon. O movimento Lagoa para Sempre, foi recebido hoje pelo presidente André Siciliano. Quero agradecer para tratar do projeto que está na pauta de amanhã. É importantíssimo o André ter recolocado na pauta, mesmo depois de uma sessão onde houve certa turbulência quando ele esteve aqui em plenário, mas o André recoloca na pauta. Quero registrar isso também como muito positivo e agradecer também. Agora, e certamente essa prioridade de garantir a demarcação, a ampliação dos limites, demarcação definitiva, salvando o sambaqui, salvando sítios arqueológicos, salvando dunas, enfim, áreas úmidas, como Vossa Excelência conhece. A ponderação que quero fazer é que, assim, deputado Paulo Ramos, a não ser que eu não esteja compreendendo, vou dar exemplo de dois órgãos públicos. O INEP, que eu mencionei infelizmente agora há pouco por causa da Malvina, num dado momento teve o seu nome acrescido por um patrono. Continua sendo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira. A nossa FAPERJ aqui no Rio de Janeiro, gloriosa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, teve o seu nome acrescido mais adiante de um grande pesquisador brasileiro, que é Carlos Chagas Filho. Então ela se chama Fundação de Amparo à Pesquisa, Carlos Chagas Filho. Segue sendo FAPERJ. Então eu acho que essa é a lógica. Eu entendi assim a lógica do projeto em relação ao PESET. O Parque Estadual da Serra da Tiririca vai continuar Parque Estadual da Serra da Tiririca, com a sigla PESET, acrescida do nome, essa sigla, do seu patrono, Valdec, engenheiro José Chacon de Assis. Esse é o meu entendimento. Essa solução que o deputado Valdec coloca, eu quero dizer que a mim me contempla. Contempla, Vossa Excelência? Se ficar sem o nome, Parque Estadual da Serra da Tiririca, engenheiro José Chacon de Assis. / engenheiro José Chacon de Assis, eu quero dizer, se o deputado Paulo Ramos concordar, eu quero dizer que eu concordo e acho que essa solução... A gente não tiraria o nome, a gente não precisaria mudar o nome dos nossos projetos, acrescentaria ao nome do parque o nome do José Chacon. Pergunta ao deputado Paulo Ramos se ele acha que essa solução é razoável. É óbvio que é esse o objetivo. Ok, deputado Carlos Mink, Vossa Excelência já esgotou o tempo. Sendo esse o objetivo... Vou chamar os trabalhos à ordem. Vou chamar a comissão que Vossa Excelência deu o parecer. Não, inclusive eu tenho uma emenda. Aí eu retiro as emendas. Eu vou incorporar a emenda, se o deputado Paulo Ramos concordar, passar a se chamar Parque Estadual da Serra da Tiririca, engenheiro José Chacon de Assis. Eu acho que isso resolveria, se o deputado Paulo Ramos estiver de acordo. Ele já concordou. Eu retiro a emenda e incorporo na comissão dessa forma, como o deputado Valdec coloca. É que me parece... De qualquer maneira, é bom deixar esclarecido que era exatamente isso. Ok. Então, a presidência
chamo os trabalhos à ordem e convido o deputado Carlos Mink para dar o parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente em relação ao PL 4259. Senhor presidente, novo parecer da Comissão de Meio Ambiente, em vista do acordo proposto pelo Valdec e aceito pelo autor. Então, a emenda é assim, o projeto, o parque fica sendo chamado Parque Estadual da Serra da Tiririca / Engenheiro José Chacon de Assis. E essa fica sendo a emenda da comissão e eu retiro a minha emenda individual para o projeto poder... As duas que são, no fundo, as duas eram... Então, Vossa Excelência vai dar o parecer pela emenda e pelo artigo 1º, ok. Exatamente. Eu incorporo essas duas, Tiririca / José Chacon, e retiro as minhas emendas e dou na comissão para a gente poder aprovar o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, encerra da discussão em votação parecer da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Seus que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Seus que aprovam nesse comissão, aprovado. A redação final para a última discussão. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 1257-A de 2015, autoria do deputado Carlos Mink, que institui o programa Proximidade no Estado do Rio de Janeiro, que visa dar acolhimento e atendimento às pessoas em estado de vulnerabilidade social em situação de elevado risco de saúde. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça favorável à emenda número 1 e contrária à emenda 2. De prevenção ao uso da droga e dependentes químicos, em geral, favorável à emenda 1, contrária a 2. Saúde, favorável à emenda 1, contrária a 2. Defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável a 1, contrária a 2. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável à emenda 1, contrária a 2. Relatores, deputado Luiz Paulo, enfermeira Rejane, Flávio Serafini e Luiz Paulo. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Para a declaração. Vai a redação do final. Para a declaração. Para a declaração, autor, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, queria agradecer a todos. Vários deputados fizeram emendas que melhoraram o projeto, outras que tiraram algumas expressões ambíguas, que desagradavam alguns, mas eu quero dizer que esse projeto é muito importante, deputado Freixo. É um projeto que foi inspirado em Portugal, é um projeto que trata da população de rua, um projeto completamente contrário, por exemplo, ao que o Dória faz em São Paulo. É um projeto que trabalha com assistência social, com proximidade, com integração, né? Uma alternativa para essas populações digna, não truculenta, não abandono. Esse projeto é um sucesso em vários países. A gente fez adequações aqui. O deputado Serafini também fez emendas. Vários deputados fizeram emendas, eu já não me lembro todos. Não sei se o deputado Valdec fez também emendas. E queria, então, agradecer a Vossa Excelência e a todos pela aprovação desse projeto, com todas as emendas que aperfeiçoaram. Tem a impressão que a deputada Rejane também fez emendas. Em suma, vários deputados. O deputado Márcio Pacheco fez também emendas e aperfeiçoaram o projeto. Então, eu queria agradecer, esperando que com a votação dele se dê uma atenção mais digna àqueles que realmente merecem, com uma visão pluridisciplinar, integrada e de reinserção social. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Dr. Julianelli. Primeiro, parabenizar o deputado Carlos Mink pelo projeto e todos os demais deputados que contribuíram para a redação final. Mas não posso deixar aqui, aproveitando a pauta desse projeto, de colocar a situação terrível do centro do Rio de Janeiro, da região da Penha, na beira da Avenida Brasil. Ontem à noite, passando aqui no centro do Rio, se não me engano, na rua Graça Aranha, uma turma de abnegados dando sopa para aquela quantidade de gente que dorme debaixo das marquises daqui do centro do Rio de Janeiro. Eu não vou me cansar de falar aqui a respeito disso. É uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, ter que conviver com esse tipo de situação. Esse governo pesão que nos trouxe a essa situação terrível, deveria, num esforço final, tentar pelo menos tirar essas pessoas do centro do Rio,
colocá-las em algum abrigo, dar uma dignidade, porque não é possível aceitar continuar dessa maneira. É uma vergonha para todos nós daqui desse estado assistirmos aqui na nossa saída essa profusão de pessoas se abrigando debaixo de marquises. Isso é uma vergonha sem fim. A declaração de voto. Declaração de voto, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria parabenizar o deputado Carlos Mink pela proposta. O debate da questão da vulnerabilidade social é um tema importante. Quero dizer ao deputado Carlos Mink que apresentei emendas apenas no intuito de colaborar e dizer que, senhor presidente, um projeto como esse, sem recurso, não avança. Se o governo do Estado implantou neste ano, apresentou o deputado Julianelli, que Vossa Excelência traz um tema importante, investiu na área social 0,38% do orçamento da sua receita líquida. 0,38%. A área social está em 14º lugar de prioridade do governo do Estado. É óbvio que nunca vai dar certo um projeto como esse se não houver, por parte do governo, a visão política de aportar recursos devidos para estancar a vulnerabilidade social. Se hoje nós apresentamos aqui no parlamento, defendemos pauta defendida pelo deputado Zaqueu, pauta defendida por Vossa Excelência, pelo deputado Carlos Mink, pauta defendida pelo deputado Flávio Bolsonaro, 5% da área social, 5% da assistência social, da receita corrente líquida. Nós defendemos isso aqui e conseguimos vencer com 36 votos. É um absurdo imaginar que alguns deputados não tenham votado essa matéria. Porque como nós vamos combater a vulnerabilidade social sem recurso efetivo? Nunca. O deputado Valdec Carneiro, várias vezes aqui neste microfone e também na tribuna, fez a defesa que nós aprovássemos os 5% para a área da assistência. O deputado Zaqueu, que apresentou, é autor da lei que contribuiu à questão da política pública da assistência social do Estado do Rio de Janeiro, que foi amplamente discutida em várias sessões, em audiências públicas. Agora, de que adianta votarmos, de que adianta legislarmos, se falta visão política efetiva? De que adianta votarmos as matérias, um projeto de lei dessa envergadura, de que trata efetivamente para tirar essas pessoas da vulnerabilidade, das drogas, da drogadição? Recentemente, quero fazer vênia a sua palavra, dizer, deputado Julianelli, que eu recentemente quase atropelei um jovem na Brasil, que estava nitidamente, completamente drogado. Mas por quê? Porque se apaga os incêndios, não se ataca efetivamente com política pública, com inserção social linkada à empregabilidade, e é por isso que o caos se instala. Parabéns, deputado Carlos Mink, mas dizer que nós precisamos continuar lutando para que mude a visão da política pública e que haja recurso efetivo para a área social. Por isso defendemos pelo menos 5% da receita corrente líquida do Estado para a assistência social. Anuncio. Projeto de Lei 1941-A de 2016, do deputado Nivaldo Mulim, que dispõe sobre a divulgação em estabelecimentos de saúde dos direitos dos usuários no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 2617-A de 2013, autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre a proibição do uso de hidróxido de amônia em alimentos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 925-A de 2015, autoria do deputado Bruno Dauari, que altera... Por favor, minha abstenção nesse projeto. Abstenção do deputado Dr. Julianelli no 2617-A de 2013. Projeto de Lei 925-A de 2015, autoria do deputado Bruno Dauari, que altera a Lei 4.397, de 17 de setembro de 2004, que dispõe sobre a instalação de dispositivos hidráulicos visando o controle e a redução do consumo de água e adota outras providências. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em votação, em segunda discussão. Projeto de Lei 2466 de 2017, de autoria do deputado Gilberto Palmares, que altera a Lei 6.138, de 28 de dezembro de 2011, que altera a Lei 2804, de 8 de outubro de 97,
e autoriza o Poder Executivo a instituir nova estrutura tarifária para o serviço público de transporte aquaviário no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 4054-A de 2018, de autoria do deputado Anderson Nogueira e Valdec Carneiro, que cria o circuito histórico e arqueológico da Pequena África e incentiva a criação de circuitos que abranjam os caminhos da diáspora africana pelo Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 1807-A de 2016, de autoria do deputado Wagner Monte, que proíbe o uso de gases inflamáveis para preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 1878 de 2016, de autoria do deputado Iranildo Campos, que dispõe acerca da compilação de dados, produção e divulgação de estatísticas sobre a violência contra as pessoas idosas no Estado do Rio de Janeiro, na forma que especifica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 3984 de 2018, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o efetivo mínimo para os conjuntos sinfônicos da PEMERG e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, para preservação do patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Só um instante, senhor presidente, só para registrar a presença de representantes do Instituto Pretos Novos e agradecer ao plenário pela aprovação do projeto que cria o circuito da África no Porto do Rio, no Cais do Valongo e assim por diante, principalmente numa semana tão emblemática, né, deputado Valdec Carneiro? Numa semana emblemática em que a gente viu em cinzas a memória registrada pelo Museu Nacional e a nossa tentativa de preservar esses espaços que devem, inclusive, ser ampliados para o interior e que nos é tão caro. Essa discussão é fundamental e a gente não pode ficar só na falácia, que esse projeto possa colaborar, inclusive, para que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro possa dar mais atenção a esses espaços da diáspora africana. Obrigado, senhor presidente. E permite, Deputado senhor presidente, Valdec, para a declaração. apenas corroborar o que disse o deputado Anderson, agradecê-lo pela colaboração nesse projeto e dizer que é um momento de fato muito importante, deputado doutor Giulianelli, porque temos assistido a manifestações estranhas, no mínimo estranhas. Por exemplo, recentemente a Prefeitura do Rio hesitou em reconhecer uma lei municipal que declarava o Quilombo da Pedra do Sal como patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo tem as obras do VLT na capital, de expansão da VLT na capital, estão suscitando grande polêmica porque parecem ignorar o sítio arqueológico importantíssimo para a ancestralidade africana no Brasil e no Rio de Janeiro, que é o Cemitério dos Pretos Novos, Cemitério de Santa Rita. Por isso, o nosso projeto, liderado pelo deputado Anderson, pauta uma questão fundamental a respeito da preservação da ancestralidade africana, uma das principais matrizes da nossa cultura, da nossa arqueologia enquanto povo, enquanto cultura. Portanto, quero fazer esse destaque e agradecer ao deputado Anderson pela colaboração nesse projeto. Anuncio o projeto de lei 4199 de 2018, de autoria do deputado Conde Bittencourt. Considera a utilidade pública a sociedade, os amigos e moradores de Itacoatiara. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de decreto legislativo 71/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, que sustam os efeitos do decreto 46.271, de 27 de março de 2018. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai à promulgação. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4108 de 2018, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Paulo Ramos, que altera a lei 3.189 de 22 de fevereiro de 99, que instituiu o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Providência e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Servidores públicos, favorável, de orçamento, finanças e controle, favorável. Relatores, deputado Carlos Mink. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo. eu, mais uma vez... Perdão, está em primeira, volta, retorna... Eu sei, retorna em segunda. Em segunda. Então, estou querendo, já tinha falado isso na reunião anterior, que quando voltar em segunda, Vossa Excelência coloque em coautoria o deputado Valdec Carneiro. Quando voltar agora e publicar em segunda. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado
A presidência chama a atenção da assessoria, vamos republicar já com a autoria do deputado Valdeir Carneiro. Em primeira discussão, projeto de lei 458/2015, autoria do deputado Jair Bittencourt, que cria o programa Primeiro Aleitamento no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda da saúde favorável, de assuntos da criança, do adolescente, do idoso favorável com a emenda, com emendas e com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Defesa do direito da mulher favorável com emenda. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Rogério Lisboa, Ana Paula Rechuan, Valdeir Carneiro, enfermeira Regiane Zaqueu Teixeira. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Eu fiz uma questão de ordem para colocar o nome do deputado Valdeir Carneiro. No Diário Oficial já está publicado, só não saiu na pauta. Então é só uma correção de pauta, porque na base já está corrigido. Em votação... Vamos trocar o dó por ré, por isso que é correção de pauta. De pauta. Em votação, em discussão única. Projeto de resolução 785/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao senhor Sérgio José Ramos Prats, ex-diretor do Serviço de Borda da Vale. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator Dica. Em votação, senhores que aprovam a como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 779/2018, de autoria do deputado Marcelo Queiroz e Carlos Osório. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma a Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em votação, os senhores que aprovam como estão, aprovado, vai a promulgação. Abstenção, senhor. Com abstenção, deputado Anderson Cleiton. Deputado Valdeir Carneiro. Vai a promulgação. Abstenção, deputado Eliomar. Indicação legislativa 267/2018, de autoria do deputado Benedito Alves, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a concessão de autorização para a implantação do curso de especialização do pós-técnico de enfermagem do trabalho, na unidade do ensino de Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, FAETEC, no município de Campos do Goitacazes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Legislativas. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado Marcos A. Abraão. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a publicação. Indicação legislativa 268/2018, de autoria da deputada Zeidan Lula, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a instalação de núcleo de programa de orientação e proteção ao consumidor, PROCON, no município de Quissamã, no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 3082-A de 2017, de autoria da deputada Fatinha. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de mapas táteis e informações em braille nos locais que se especifica e dá outras providências. Pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, contrário. Relator, deputado Chiquinho da Mangueira. Pendendo de pareceres das comissões de pessoa com deficiência, economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, presidente. O parecer da CCJ é contrário, tá, deputado? Só para consignar isso. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, aparecer as emendas de plenário. Verdade. Não é isso? Viu, deputado Márcio? São aparecer as emendas de plenário. Então, Vossa Excelência, Por isso que quero pedir... o presidente chama os trabalhos da ordem pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco. Parecer é contrário às emendas. Pela Comissão Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdeir Carneiro. Bom, senhor presidente, o deputado Carlos Osório apresentou 4 emendas ao projeto. A primeira e a quarta são emendas que têm o mesmo sentido, porque o deputado Osório propõe que o projeto tenha caráter autorizativo. Aí ele muda a ementa e muda o artigo 1º, ou seja, modificando a obrigatoriedade pelo caráter autorizativo.
Tem outra emenda do deputado Osório em que ele suprime as penalidades para quem descumprir o que a lei preceitua. E a outra emenda é para suprimir um artigo que diz que o Poder Executivo vai regulamentar no que couber a lei. Eu entendo que o projeto é bom, deputado Márcio Pacheco. O projeto é bom do ponto de vista da inclusão da pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, com todo respeito ao deputado Carlos Osório, que é um querido colaborador da Comissão de Economia, o vice-presidente, eu estou entendendo que, como o projeto é importante do ponto de vista da inclusão da pessoa com deficiência, eu acho que ele não deve ser autorizativo, não. Eu acho que ele deve ser um projeto, de fato, impositivo, mandamental. Então, eu vou aqui dar o parecer contrário às emendas. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Gustavo Tutuca, Chiquinho da Mangueira, Luiz Martins, Conte Bittencourt, Luiz Paulo. Está conosco aqui no plenário o senador, deputado Lindbergh Faria. Seja bem-vindo, senador. Senhor presidente, acompanho os pareceres da CCJ e da Comissão de Economia, contrário a todas as emendas. Em votação, as emendas com pareceres contrários. Os senhores que aprovam a como estão, rejeitado. Em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em votação, primeira discussão, projeto de lei 1776 de 2016, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro, que autoriza o Poder Executivo a antecipar os procedimentos necessários à entrega, na data de formatura ou posse, das carteiras de identidade funcionais com menção ao porte de arma, bem como a entrega das mesmas na ocasião e mediante cautela de pistolas de calibre 40, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emenda. Concluído por substitutivo. De Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável com emenda. Defesa Civil, favorável com a emenda da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Paulo Ramos e Luiz Paulo. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Defesa Civil, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto recebeu 3 emendas. A emenda número 1 é supressiva ao artigo 1º e mutila totalmente o projeto. Por via de consequência, é inaceitável. A emenda número 3 trata de porte de armas do cidadão, que não é o caso. Nós estamos tratando da polícia. Então, é uma emenda que não adiciona nem melhora o projeto. A emenda número 2, ela melhora a redação do artigo 1º. Então, meu parecer é acatando a emenda número 2 e rejeitando as emendas 1 e 3. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha, deputado Bruno Dauari, Zaqueu Teixeira. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Dica, Bruno Dauari, Paulo Ramos. Acompanho o parecer da CCJ, voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, o parecer acompanha
a rejeição das emendas 1 e 3 e o acatamento da emenda número 2, que foi o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos, atenção, senhores deputados, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Segurança Pública. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Só questão de ordem. Qual é a emenda da Comissão de Segurança Pública, hein? É porque ele foi com emenda, favorável com emenda. Então, cada comissão que deu uma emenda, nós vamos ter que votar. Se as emendas fossem parecidas, nós votaríamos só uma comissão. Eu não vi qual foi a emenda da Comissão de Segurança. Foi a Segurança Pública. Porque não está aqui no papel. Está aqui, está aqui. Ah, tudo bem. Melhora o projeto. Senhores, então, votando o parecer da Comissão de Segurança Pública com emenda. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Votando o parecer da Comissão de Defesa Civil favorável com emenda. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável a 2, contrário a 1 e 3 as emendas de plenário. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Verificação, Licório. Verificação pedida pelo deputado Eliomar Coelho. Da polícia o projeto, cara. Bom, presidente, posso fazer um encaminhamento aqui, orientação de bancada, por favor, então? Atenção, assessoria, abertura do painel, votação nominal, pedido de verificação, pedido pelo deputado Eliomar Coelho. Presidente, preliminarmente aqui. Quer retirar? Então a presidência agradece, deputado Eliomar. Fala, deputado Flávio. Não, aprova e depois eu falo, presidente. Agradece, deputado Eliomar. Vou agradecer. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de com voto contrário. Abstenção ou voto contrário? Com contrário do deputado Eliomar e deputado Anderson Cleiton Nogueira. Para a declaração de voto, o nobre deputado Flávio Bolsonaro. Agradecendo ao deputado Eliomar Coelho por retirar a verificação de votação, projeto para a polícia. Então, acho importante a aprovação em primeira discussão. A emenda, ela tira um pedacinho daquilo que o projeto tinha o objetivo de fazer, mas ainda assim o projeto é válido, é bom, porque o que acontece hoje é que o policial, principalmente, que está em formação, após ele concluir o seu curso de formação, tomar posse, leva quase 2 anos até ele conseguir comprar a arma de fogo com recursos próprios. Uma burocracia enorme, inexplicável, ora por parte de um órgão, ora por parte de outro. Então, com esse projeto, as etapas burocráticas de entrega de documentação, de aprovação dos requisitos exigidos em lei, ela vai sendo cumprida ao longo do curso de formação e agora, conforme a redação final do projeto, na data da posse, o nosso policial já vai ter, pelo menos em tese, condições de estar ali para receber a sua arma de fogo, comprada com recursos próprios, já é prevista na sua carteira funcional. A parte que a gente perde do projeto, que era um objetivo nosso também, é porque, infelizmente, o policial, mesmo no curso de formação, ele já é identificado por marginais como policial. E hoje a realidade é que eles trabalham com arma de fogo, usam fuzil em serviço, durante a formação deles, tiram serviço na rua, portando armas e voltam para casa na mão. É uma grande preocupação, é mais um foco de violência contra o policial, que se torna uma vítima ainda mais, menos difícil de ser abatida nesse grande momento de caça aos policiais que a gente vive no Rio de Janeiro. Apesar de não cumprir esta última etapa, eu entendo que o projeto já é um avanço e eu espero que as instituições de segurança pública consigam cumprir essa lei para garantir pelo menos um instrumento para que o policial defenda a sua vida e a vida de terceiros, de sua família e a sua propriedade. Então, obrigado pela aprovação do projeto. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2782 de 2017, da autoria do deputado Figueiredo, que cria a política estadual de fonoaudiologia na rede de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas.
Relator, deputado Felipe Soares. Pendente de pareceres das comissões de Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Dr. Julianelli. Senhor presidente, o projeto de lei 2782, 2017, deputado Figueiredo, cria uma política, estimula, promove o tratamento fonoaudiológico gratuito na rede de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, sem entrar em outros detalhes, mas com certeza promover o tratamento fonoaudiológico é decisivo para a melhoria da qualidade da saúde pública no Rio de Janeiro, para parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela Comissão de Orçamento, eu voto favorável, só lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça, quando deu pela constitucionalidade, foi com 4 emendas. Por via de consequência, a CCJ reescreveu o projeto. Voto favorável, consoante as modificações feitas pela Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia. Requer na forma regimental a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3283, 2017. Deputado Eliomar Coelho. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia de projeto de lei 3295, 2014. Deputado André Lazzaroni. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Há sobre a mesa pedido de inclusão na ordem do dia projeto de lei número 1939 de 2016, deputado Zito. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 1907 de 2016, deputado Zito. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Dr. Julianelli. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senador Lindbergh Farias, bem-vindo. Eu tenho certeza que outros deputados subirão essa tribuna para falar exatamente sobre o assunto que foi a queima, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Eu tenho certeza também que todos nós, ao vermos aquelas imagens na televisão, sentimos como se uma parte das nossas casas, uma parte das nossas heranças afetivas estivesse se perdendo junto com aquela quantidade absurda de pesquisa que foi jogada, que foi queimada. A emoção de ver aquela cena foi um dos momentos mais difíceis da vida de todos nós, fluminenses, cariocas e brasileiros. E aí há que se pensar por quê? Por que o povo brasileiro teve que ser submetido àquela cena, àquele horror, àquela destruição? Exatamente sobre isso que eu pretendo falar aqui nesse momento. Na verdade, senhor presidente, aquilo mostra exatamente o ponto final
da política do presidente da República, Michel Temer, que sem qualquer sensibilidade, sem qualquer sentimento patriótico, sem qualquer sentimento de amor à cultura, sem qualquer sentimento de preservação da cultura brasileira, simplesmente deixou de mandar os recursos necessários, sabendo que aquela situação estava à beira de explodir, que o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro era uma questão de tempo. Fez, e também outros fizeram, outros governantes fizeram, mas ele, com essa contenção de gastos absurda, que impôs a cultura brasileira, que impôs a educação pública brasileira, levou exatamente àquela situação. Agora, tentam passar essa responsabilidade para o reitor da UFRJ, que tem a administração do Museu Nacional sob sua guarda, sob sua responsabilidade. Isso é um grande absurdo. Um reitor, ele lida com verbas carimbadas, ele lida com verbas rubricadas. Ele não pode usar o recurso de uma maneira que não tenha sido aquela sua destinação. Ele lida como professor, como reitor de uma universidade, ele lida com um hospital universitário que, com certeza, passa a ter a prioridade a partir do momento que lida com vidas humanas. Ele lida com a formação de jovens nas mais diferentes faculdades da UFRJ, que precisam ter a sua formação completada. Ele lida com o caos na manutenção que nós vimos aqui na UENF, na UERJ e nas demais universidades. Então, com certeza, primeiro, colaborar com a fala de Vossa Excelência, lamentar o incêndio. Acho que lastimável, não dá nem para falar muito, né? Mas eu queria aproveitar essa parte para saudar aqui um compositor, cantor, um artista da cidade de Paracambi, o amigo Luiz Barbalho. Pois não, presidente. Então é muito importante que essa casa se coloque com veemência contra o que aconteceu, a destruição que aconteceu no Museu Nacional. E também que se posicione de uma maneira clara quanto o que se quer fazer com o reitor da universidade, da UFRJ. Nós não podemos admitir, sob hipótese alguma, que o patrimônio acumulado em 200 anos, exatamente no ano que o Museu Nacional completa 200 anos, tenha sido queimado. E agora, não podemos aceitar que se complete a tragédia. Não podemos aceitar que aquilo que sobrou lá desmorone, apesar de estarmos vendo aí promessas de recursos que chegaram muito tarde, mas que arriscam, mesmo nesse momento, ficar somente naquilo que sempre aconteceu, nada mais do que promessas, nada mais do que ações eleitoreiras que não levam a nada, ou pelo contrário, levam exatamente ao que aconteceu, a destruição do patrimônio nacional. Não acredito que o governo Temer tenha qualquer consideração com a cultura brasileira. Não acredito que o governo Temer tenha qualquer consideração com a educação pública brasileira. Não acredito que o governo Temer tenha qualquer consideração com os brasileiros. A única consideração que o governo Temer tem, a única preocupação que o governo Temer tem
é em se defender. Infelizmente, é explicar o que não pode ser explicado. São as malas com 500 mil reais, são as safadezas no Porto de Santos, são todas as outras ações que pesam sobre a cabeça do presidente Temer. E é isso, são esses pontos que ele está exatamente interessado em resolver, em evitar que prossigam na direção daquilo que vai ser o fim dele, a condenação judicial. Mas até lá, até acabar esse governo Temer, infelizmente, nós estamos sujeitos, o povo brasileiro está sujeito a ver situações como essa que, infelizmente, assistimos na televisão brasileira. A queima do patrimônio nacional do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, termino aqui, senhor presidente, a minha fala. O meu veemente protesto contra o descaso com a cultura brasileira, contra o descaso com os museus nacionais, contra o descaso contra a educação brasileira, contra o descaso em que esse país ficou sujeito a partir do momento que foi ascendido ao poder que a história brasileira fará questão de esquecer, mas que, se Deus quiser, a justiça não fará questão de esquecer, e colocará esse senhor no seu devido lugar, responsabilizado por tudo de ruim que causou esse país. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Nogueira, dispõe de 10 minutos. Cumprimentar o senador Lindbergh Farias, que tem sido fundamental numa batalha que a gente tem se somado a ela. Na última seca da região norte e noroeste do estado, nós realizamos uma audiência pública no município de Itaperuna, na qual o senador Lindbergh participou, e lá nessa audiência pública se concluiu que um passo importante para não ficar todo ano remediando a seca da região norte e noroeste, é preciso dar um passo definitivo para resolver o problema, algo que não vem sendo feito pelos consecutivos governos do estado, e a bomba estoura na mão dos prefeitos daquela região, que é de fato a mais negligenciada do estado. E a proposta é a inclusão das regiões norte e noroeste do estado na área da Sudene, o que possibilitaria incentivos fiscais de nível federal, incentivos fortes para a pesquisa científica na recuperação de nascentes e mananciais, o que seria um passo fundamental para ter um investimento objetivo para solucionar esse grave problema. O senador Lindbergh atendeu a esse pleito da audiência pública por nós realizada e tramita no Senado Federal essa questão que nos é tão cara. Não é uma batalha fácil, principalmente porque não encontra berço num governo do estado que é simplesmente moribundo, um governo que não consegue defender os interesses do estado do Rio. Ora, basta ver a situação do regime de recuperação fiscal, em que pune e engessa o estado do Rio de Janeiro, mas que não traz recursos e que a dívida do Rio continua rolando, que a dívida do Rio permanece. Nada. O governo federal tem ajudado o estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, justamente por conta da ausência de uma liderança que possa peitar quem quer que seja, que possa peitar o presidente da República para defender os interesses do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não encontramos isso no governo Pezão, não encontramos isso na atual gestão. Por falar na região norte e noroeste, eu quero dar uma saudação especial e um parabéns muito carinhoso ao prefeito Aguinaldinho de Cambuci. O prefeito de Cambuci, ele destoa dos demais. Além de ser um dos poucos que foram reeleitos prefeito, tem aprovação por parte da população. É algo quase que milagroso. Um prefeito, hoje no estado do Rio de Janeiro, terá aprovação popular. E o prefeito Aguinaldinho em Cambuci tem essa aprovação popular. Mas quero fazer essa menção não num elogio vazio,
mas no elogio objetivo, porque nesse último final de semana o prefeito conseguiu entregar uma obra fantástica em importante localidade de Cambuci, né, na Cidade Alta, no Guarani, no Novo Guarani, uma obra de calçamento e de saneamento básico que dá inveja. E é bom que se diga, raros são os gestores que gostam de fazer obras que ficam debaixo da terra, né? E o prefeito Aguinaldinho teve essa coragem, mas mais do que essa coragem, a obra que está debaixo da terra não pode ser vista, não é apreciada a olhos vistos, mas faz uma imensa diferença na qualidade de vida das pessoas, no que tange principalmente a questão da saúde. E por falar em saúde, também tive a oportunidade de visitar o Hospital Municipal de Cambuci e pasme, meu hospital que funciona, onde a gente vê as pessoas sorrindo. É raro num hospital você ver pessoas sorrindo, e as pessoas sorriem porque tem um atendimento. Então, parabéns ao prefeito Aguinaldinho, que é um excepcional orador, diga-se de passagem, mas que tem também se demonstrado um bom gestor. Bem, eu quero também tratar de uma outra questão municipal, referente ao município de Nova Friburgo, e que se trata da Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas é uma das praças mais antigas do Brasil. Nova Friburgo detém em seu pleno centro da cidade uma verdadeira floresta, ou tinha uma floresta, porque o prefeito anterior, o senhor Rogério Cabral, derrubou vários eucaliptos baseado em estudos que, confrontados, mostram que tem eucaliptos que não eram para ser derrubados. A Praça Getúlio Vargas, mais do que isso, é o ponto central do estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, naquela praça está o chamado Centro Geodésico do Rio de Janeiro. E a gente precisa realmente apelar para um olhar do Estado, uma vez que o município e a atual prefeitura não tem tomado conta daquela praça, que é um projeto paisagístico do francês Glaziot. E Glaziot foi muito feliz quando desenhou aquela praça, não apenas na beleza, né, da catedral de eucaliptos, mas também nas questões funcionais, uma vez que ali era um pântano e tudo que ali foi colocado visava exatamente sugar o excesso de água que tem naquela localidade. Pois nós, em Nova Friburgo, estamos enfrentando um grande problema. O atual prefeito, que tudo quer vender, não bastasse querer vender as ruas da cidade, também demonstra projetos que nos preocupam de privatização das praças públicas de Nova Friburgo, incluindo a Praça Getúlio Vargas. A nossa defesa é que seja dada transparência e que esse debate não fique fechado em gabinete. Não admitimos debates em gabinete. É preciso chamar a população para discutir, é preciso construir com elas, porque a praça, parafraseando o famoso programa de televisão de Carlos Alberto de Nóbrega, a praça é nossa. O prefeito não é dono da praça, nenhum prefeito é dono de praça alguma, muito menos de Nova Friburgo. Portanto, não é admitido, não é admissível que sejam feitos projetos que transgridam a história e assassinem a memória do nosso povo. Aliás, por falar em memória, se a história está nas cinzas com a tragédia ocorrida no Museu Nacional, nesta casa hoje nós aprovamos um importante projeto de lei do qual nos orgulhamos muito de ter construído junto com a sociedade, especialmente os amigos e colaboradores ligados ao Instituto dos Pretos Novos. O Rio de Janeiro, a capital, vem abandonando a sua memória africana e fazendo com que a modernidade sepulte a história. A história não pode ser sepultada, porque nos ensinam os livros que um povo que não valoriza a sua história, um povo que esquece a sua história, tende a cometer os mesmos erros. Os erros da escravidão, o cativeiro social não pode permanecer, e é por isso que é necessário revisitar a história e, a partir dela, construir novos tempos. O circuito histórico e arqueológico da pequena África, que incentiva também a criação de circuitos que abrangem os caminhos da diáspora africana pelo estado do Rio de Janeiro, tem um ponto de chegada, um ponto de partida, que é o ponto de partida da nossa própria história, que é a Baía de Guanabara, o nosso porto, o Cais do Valongo, o circuito que integra mais de 17 locais
da ilha aqui ao centro da cidade do Rio de Janeiro e que visamos também a expansão para o interior do estado. Defendemos a preservação da história e não queremos que vire cinzas exatamente aquilo que muito já se destruiu. Que a memória possa permanecer e que a tragédia do Museu Nacional possa nos ensinar a ter um olhar mais especial para os nossos demais museus, mas também para os museus a céu aberto, como é especificamente o caso do Valongo. Portanto, muito feliz que esse projeto tenha sido aprovado em segunda discussão. Torço para que o governador possa aprová-lo e que ele sirva de instrumento para a medida não só educativa, mas de preservação, mas também instrumento de pressão para que a Prefeitura do Rio, que o próprio Estado, assumam as suas responsabilidades e que não continuemos nesse jogo de empurra, de IFAM para a Unesco, de Unesco para a Prefeitura do Rio e assim por diante. Que o reconhecimento da Unesco se some a esse reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio, para que os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, possam nos auxiliar a essa preservação e principalmente para que a África permaneça viva na sua dor, para que essa dor nunca mais se repita. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Senhor presidente em exercício, deputado Tio Carlos, já não posso dizer que Vossa Excelência poderia estar nessa cadeira na próxima legislatura, visto que o senhor resolveu nos abandonar. Mas é um prazer tê-lo como presidente. Mas eu queria aqui, deputado Tio Carlos, repercutir uma decisão soberana desse plenário e que ontem não, na segunda-feira foi publicada no Diário Oficial, que foi um projeto de lei que virou lei, de autoria do deputado Dica, que eu tive a oportunidade de ser relator na Comissão de Constituição e Justiça e que foi sancionada pelo governador com apenas um veto parcial ao artigo 3º. E o que diz essa lei? Que a dupla vistoria em carros com GNV, isto é, carros convertidos para gás, deixaria de existir. E aí quero explicar como é que acontece no dia de hoje. Se você tem um veículo que tem a possibilidade de trafegar com combustível normal, como por exemplo gasolina, e também com gás, você tem que fazer uma vistoria anual numa empresa credenciada junto ao Inmetro, que é o instituto que controla as qualidades dessas empresas. Essa vistoria é cara e rigorosa, porque ela é uma vistoria mecânica, isto é, mede todos os atributos do veículo, verifica se a parte elétrica está funcionando, se os pneus estão em bom estado de conservação, se a parte de freio
está bem definida, se a lâmpada do freio acende. Verifica a potência do carro, fazendo girar contra um obstáculo. Verifica se a conversão ao gás está funcionando. Se os limites que afetam o meio ambiente pela emissão de gases está boa. A vistoria é absolutamente completa e bem mais rígida do que faz o Detran. Aí o cidadão que perdeu praticamente um dia inteiro para fazer essa vistoria, que são poucas as empresas credenciadas, diante do volume de carros convertidos a gás. Imagine um taxista. Ele perdeu um dia de trabalho, está com o seu carro vistoriado, recebe um certificado que o veículo está em bom estado para funcionar, adaptado ao gás. Acabou? Não. Aí ele pega esse certificado, vai ao Detran com o veículo, paga o Duda referente ao CRLV, isto é, ao verdinho, ao certificado do registro do veículo, e paga o Duda de uma nova vistoria. Então ele faz 2 vistorias, paga 2 vezes, entrega lá o certificado da vistoria preliminar, para então ter seu carro liberado. Pagou 2 vezes, imagine esse taxista ou um profissional liberal, perdeu 2 dias de trabalho. Isso é uma expoliação ao cidadão. Isso é tomar tempo e dinheiro do cidadão. E o que essa lei disse? Ela disse que não há necessidade de se fazer mais 2 vistorias, e somente uma. Então ele vai fazer a vistoria da credenciada. Se passar, ele pega o certificado do veículo, paga um Duda para obter o novo registro, o CRLV, deveria entregar esse certificado ao Detran e aí obter o CRLV, fazendo só uma vistoria. Ora, mas o que já está dizendo o Detran? Pelo menos foi anunciado no RJTV de aproximadamente meio-dia, né? Que não acabou a dupla vistoria. Mas está escrito no artigo 1º da lei. Então que a lei não está valendo. Como a lei não está valendo? Então, com autorização do deputado Dica, oficiei hoje ao Detran, definindo qual seria o passo a passo a ser cumprido, que eu acabei aqui de dizer e repito: cidadão faz a vistoria completa, dura, mecânica de gás numa empresa credenciada no Inmetro, se passar, recebe o certificado, paga um Duda do novo certificado de registro do automóvel popular verdinho, vai ao Detran, leva o certificado da empresa que vistoriou o carro e aí consegue o seu novo verdinho, que é o certificado do ano, para estar habilitado a andar por toda a cidade. Boto esse passo a passo e pergunto ao presidente do Detran se é isso que tem que acontecer, se é isso que o Detran
regulamente. Baixe lá uma portaria. Se não é, como será? Mas me responda num prazo máximo de 5 dias úteis, para que não haja dúvida, porque sempre que nós conseguimos algum avanço em proteção ao cidadão, o Estado, com a sua gula insaciável, não quer parar de morder o bolso do cidadão, para compensar o seu fracasso gerencial, para arranjar mais arrecadação de quem está exaurido de pagar impostos e taxas. Então, senhor presidente, estou a partir de hoje no aguardo dessa resposta. Dependendo do comportamento do Detran e de como venha essa resposta, o deputado Dica e eu faremos uma denúncia formal ao Ministério Público, ao segmento de tutela coletiva e também, se for necessário, reclamaremos na Justiça o cumprimento da lei, sob pena de crime de responsabilidade e ou de improbidade administrativa, conforme o agente que se negar a cumpri-la. Então, senhor presidente, estou usando o meu espaço para dar essa satisfação à sociedade, porque nós temos ainda muitos caminhos a lutar, muitos caminhos a seguir. E não vamos, nem eu, nem o deputado Dica, abandonar o palco de lutas. Até porque, passado o tempo constitucional regulamentar, também podemos derrubar o veto ao artigo 3º, que é esclarecedor sobre esse tema, para que ele saia dessa zona cinzenta que o governo quer colocá-lo. Então, senhor presidente, eu agradeço o tempo deferido por Vossa Excelência de 10 minutos e espero que mais vezes Vossa Excelência, deputado Tio Carlos, esteja na presidência da nossa casa. Muito obrigado. Em nome do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, é uma honra ter o senhor nesse parlamento. Próximo deputado inscrito é o nobre deputado Bruno Dauaire, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, servidores públicos da Assembleia, presidente Tio Carlos, dizer que é uma honra muito grande participar do expediente final, podendo ter essa casa presidida por Vossa Excelência. Senhoras e senhores, o motivo que eu subo essa tribuna hoje é para tranquilizar os amigos e os militantes, seguidores do ex-governador Antony William Garotinho. No dia de ontem, o ex-governador, como todos sabem, sofre durante esses anos uma perseguição implacável. E ontem, mais um fato criado para tentar conturbar ainda mais o cenário eleitoral no estado do Rio de Janeiro, tentando, de todas as maneiras, inviabilizar uma candidatura popular, uma candidatura independente. Eu subo essa tribuna hoje justamente para me solidarizar à família Garotinho, que, como eu disse, vem sofrendo durante esses anos uma perseguição implacável. E ontem o Tribunal Regional Federal
num julgamento, mais uma vez, tenta conturbar o cenário eleitoral, faltando 30 dias para o fim das eleições, e uma eleição no estado do Rio de Janeiro, sem o governador Garotinho, aquele que, durante esses anos todos, enquanto muitas autoridades se silenciavam diante as atrocidades que aconteciam no estado do Rio de Janeiro, o Garotinho, muitas vezes como lobo solitário, denunciava os desmandos desses que jogaram o estado do Rio de Janeiro na lona. E nós conseguimos observar isso com muita clareza, que depois dessas denúncias feitas pelo ex-governador Garotinho, é que as coisas começaram a piorar para o lado dele. As perseguições passaram a ser ainda mais implacáveis. E agora, como eu disse, faltando 30 dias para as eleições, uma decisão, após o requerimento de candidatura do governador Garotinho, uma decisão que tenta, jogar uma dúvida no cenário eleitoral para os cidadãos que querem participar do processo eleitoral no dia 7 de outubro. Então eu venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, senhoras e senhores, para tranquilizar a militância do Partido Republicano, do PRP, acalmar aos amigos que têm nos procurado, perguntado sobre as questões relacionadas à elegibilidade do governador Garotinho. E é óbvio que o governador está elegível, é elegível, e essa decisão de ontem não muda absolutamente nada as condições legais para que o ex-governador possa concorrer nessas eleições. Mas o que mais me espanta, e aí eu queria falar também, não deixar de falar nesse momento, o que mais me espanta é que as denúncias feitas pelo ex-governador Garotinho, muitas dessas não têm a celeridade e a preocupação que muitos órgãos possuem em dar celeridade e rapidez no julgamento de algumas causas. E aí a gente começa a entender um pouquinho o motivo disso. As pesquisas eleitorais vêm aparecendo, e quando se tem uma possibilidade de se ter à frente do governo uma candidatura popular independente, é que as perseguições começam a ser ainda mais implacáveis. E tudo isso, senhor presidente, é para evitar que no processo eleitoral e após ele, não sejam jogados novamente todas as denúncias que foram feitas durante esses anos todos pelo ex-governador Garotinho. E é verdade, sim, quando falam que um processo eleitoral sem o governador Garotinho é um golpe. E é verdade, porque diante de tudo que nós vemos, diante de tudo que assistimos, o ex-governador foi um lobo solitário nas suas denúncias feitas contra esses que quebraram o Estado. E aí querem tirar do páreo aquele que pode, de fato, ajudar o Estado do Rio a mudar essa crise. Um governo do Estado que não cuida do servidor público, um governo do Estado que não cuida da sua polícia, um governo do Estado que não repassa o mínimo para a saúde, um governo do Estado mergulhado em denúncias de irregularidade. Diante disso, nós precisamos estar atentos a todas as nuances desse processo eleitoral. Ainda tem muita denúncia tramitando e a gente pede que haja celeridade para que a população possa, até o dia 7 de outubro, decidir de maneira clara, transparente e igualitária os melhores candidatos para governar o Estado do Rio de Janeiro e os melhores candidatos a deputados estaduais, federais e a presidente. Então, senhor presidente, é com muita
tristeza que a gente recebe e muita surpresa que a gente recebe aquela denúncia, aquele julgamento do TRF ontem, mas com o coração muito tranquilo e com a certeza que nada mudou com aquele julgamento. Então, senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje para prestar solidariedade à família do ex-governador Garotinho, ao governador Garotinho, e dizer para ele que uma candidatura independente e popular realmente incomoda bastante o cenário eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rosenberg Reis, não se encontrando presente. Não havendo mais nenhum orador inscrito, antes da presidência encerrar a presente sessão, convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2018, com a seguinte ordem do dia. Sessão ordinária, dia 6 de setembro de 2018. Projeto de lei número 566/2015, de autoria do deputado Benedito Alves, redação final assim emendada. Sessão ordinária do dia 6 de setembro de 2018. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1220-A de 2012, de autoria do deputado Gilberto Palmares. Projeto de lei número 883-A de 2015, de autoria do deputado Farid Abrão. Projeto de lei número 1821-A de 2016, de autoria do deputado Bruno Dauaire. Projeto de lei número 2464-A de 2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei número 2558-A de 2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Em segunda discussão, projeto de lei número 1885-2016, de autoria da deputada Marta Rocha. Projeto de lei número 3028-2017, de autoria do deputado Figueiredo. Projeto de lei número 3348-2017, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Projeto decreto legislativo número 73-2018, de autoria do deputado Luiz Paulo. Em votação em primeira discussão, projeto de lei número 2578-2013, de autoria do deputado Nilton Salomão. Projeto de lei número 2990-2014, de autoria da deputada Cidinha Campos. Projeto de lei número 403-2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues. Projeto de lei número 1751-2016, de autoria da deputada Zeidan. Projeto de lei número 3.938, de 2018, de autoria do deputado Iranildo Campos. Em primeira discussão, projeto de lei número 632-2015, de autoria do deputado Átila Nunes. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, regimento interno, em tramitação e votação em primeira discussão. Projeto de lei número 278-2015, de autoria dos deputados Carlos Mink, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Valdec Carneiro. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 3.162/2017, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de lei número 1015/2015, de autoria do deputado Geraldo Pudim Tiaju. Projeto de lei número 3.816/2018, de autoria do deputado Iranildo Campos. Em discussão única, projeto de resolução número 649/2018, autoria da deputada Tiaju. Não havendo mais nada a declarar, está encerrada a sessão.